Ok, vamos a Atos capítulo 20, versículo 28. Continuando nossa exposição no livro de Atos. Já estou nesse capítulo aqui há um tempo. Conforme comentei na pregação passada, a importância desta conversa do apóstolo Paulo com os presbíteros ou pastores ou anciãos da igreja de Éfeso é muito rico. Ele manda chamar os pastores, já se despedindo, porque estava voltando da terceira viagem missionária lá para Jerusalém, depois Antioquia, e ele começa resumindo o seu comportamento entre os Efésios, onde ele tinha ficado mais de um ano. Lá ele disse que ele serviu ao Senhor com lágrimas, provações, humildade e anunciando as coisas proveitosas aos irmãos. E ele falou bastante de si mesmo, ou do seu ministério, da sua atuação no ministério. Comportamento, pregações, avaliações, planos pessoais, etc. Do versículo 28 ao 32, que nós vamos entrar aqui, ele muda o foco e passa a se dirigir diretamente aos pastores presentes que estavam ouvindo-o ali. Depois ele volta a falar nele lá na frente. Mas hoje eu vou concentrar no versículo 28, que é muito rico, que diz assim, Atos 20 e 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos nesta pregação, que teu Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo comentado aqui, nos ensine e dê lições valiosas para a igreja, esta igreja, através da tua palavra. E que pessoas que não têm Cristo sejam tocadas para que se tornem servas do Senhor. É em nome dele, Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém. Eu falei recentemente sobre este versículo aqui, quando falava de dons. Um dos últimos pregações, domingo pela manhã, que eu falei de dom de pastor, ou de pastorear. Então, obviamente, eu não vou repetir, nós entramos em detalhes aqui, mas apenas de uma maneira recapitulativa muito rápida, ele chama esses homens de bispos, que significa supervisores, chamam de pastores, quando ele fala em pastoreardes, a ideia de alimentar, cuidar, zelar, proteger as ovelhas de Cristo, e chama os mesmos homens de presbíteros, que literalmente significa ancião ou velho, mas que tecnicamente significa maduro ou experiente. Já explicamos isso aqui. Então, sobre quem eles eram pastores, esses homens aos quais Paulo se dirige, eles eram pastores ou bispos ou presbíteros. Sobre quem? Esse grupo pastoreado, que no caso era a igreja de Éfeso, é descrito de duas maneiras. E agora nós vamos pensar em nós, né? Que somos uma igreja local, como Éfeso era. Então, como é que Deus, inspirando Paulo, via o rebanho da igreja de Éfeso, ou o rebanho de qualquer igreja fiel a Cristo, igreja local, como é que Deus vê? Esse é o olhar de Deus sobre nós, hoje, rebanhos pertencentes a uma igreja. Então, ele, primeiro, o próprio nome aqui, por todo o rebanho, se encaixa perfeitamente com a ideia de pastor. Só tem sentido alguém ser pastor se houver um rebanho.
E espera-se que todo rebanho tenha um pastor, porque assim fica ao léu, fica exposto a ataques de animais, fica sem rumo, sem orientação nenhuma. É curioso que Paulo não criou a figura de pastor. Mais ou menos 25 anos antes disto, o próprio Jesus Cristo falou de um rebanho. Então, não era uma criatividade aqui do apóstolo Paulo, não. Lá em João 10 e 14, ele próprio fala: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então, o pastor supremo é o Senhor Jesus Cristo. Claro, aqui não está falando dele, quando Paulo diz, vocês que vão pastorear, já estão pastoreando a igreja. Claro que ele está falando de homens, de servos de Jesus Cristo, mas pastores, foram feitos pastores pelo grande pastor, nomeou pastores para, na ausência física ou pessoal ou plena do grande pastor, que está nos céus, especialmente, para tomarem conta do rebanho. Curioso é que, mesmo antes de Cristo, a ideia, a figura de rebanho já existia no Velho Testamento, várias vezes. Não era a igreja do Senhor Jesus Cristo, era o povo de Israel. Várias vezes é chamado de rebanho, sendo o pastor o próprio Deus, que poderíamos imaginar como sendo Jesus Cristo, já pré-encarnado, ou o Deus triuno, mas seja como for, a ideia era essa. Israel era o povo escolhido de Deus, e Deus se colocava na figura de um pastor, e Israel o seu rebanho. Então, primeira qualificação, rebanho de uma igreja. Pensar na Igreja Luz do Mundo, pense em rebanho de ovelhas do Senhor Jesus Cristo, que são pastoreadas pelo pastor ou pastores que Cristo estabeleceu para isto. Mas a segunda maneira em que esses irmãos que constituíam uma igreja local, a segunda maneira que eles são chamados é igreja de Deus. O rebanho a que Paulo se refere aqui é precisamente chamado de igreja de Deus. Igreja, tecnicamente falando, é o conjunto de salvos em Cristo, desde o dia de Pentecostes até ao dia do arrebatamento, que ainda acontecerá quando a igreja será levada, Cristo vem buscar nas nuvens e será levada para o ar, para o encontro de Cristo nas nuvens. Isso é a igreja, já expliquei isso também ao longo do livro de Atos. Paulo vai mais fundo aqui e ele dá uma característica fundamental dos que fazem a igreja, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui seria muito interessante se, dos mais de 100 membros dessa igreja, se perguntasse de um por um, amigo, vocês são o que lá, hein? Me dê uma definição, a tal dessa igreja batista, o que é isso? É um clube social, esportivo? O que é mesmo? Não, é um rebanho. É um rebanho, nós fazemos um rebanho. Tem pastor? Tem. Quem? Cristo. Mas através dele tem os pastorezinhos bem menores que ele escolhe para isso. É um rebanho. Então vocês são ovelhas. Exatamente. Então você definiria essa tal de luz do mundo como um rebanho cheio de ovelhas. Ovelhas humanas, metaforicamente ovelhas, mas ovelhas de Cristo. É isso mesmo. Pois me dê uma outra definição desta igreja.
conjunto de pessoas que Deus comprou com o seu próprio sangue. Eu não sei se você daria essa resposta, mas um crente bem afiado com as Escrituras provavelmente daria. Se ele começasse a buscar na sua mente, aqui, quais são as definições de igreja que a Bíblia diz, como é que se pode definir uma igreja? Paulo chamou a igreja, definiu a igreja como um conjunto de pessoas compradas com o próprio sangue de Deus. É muito... Isso é estranho, né? Para quem não tem nenhuma familiaridade com as coisas, e coisa sanguinolenta, né? Foi comprado com sangue, não vai entender muita coisa, mas aí está uma excelente oportunidade para, se quem estiver ouvindo lhe perguntar melhor, você entra com o Evangelho e explica perfeitamente isso. Entendi, então vocês foram comprados com sangue aí, metaforicamente derramado por Deus. Não foi metafórico, não. Tem muita metáfora nisso. Que nós somos ovelhas é uma metáfora, por exemplo. Mas que nós fomos comprados com sangue, esse sangue não é metáfora, não. É literal. É sangue mesmo, desse que a gente tira quando vai fazer exame de sangue. Sangue. De uma pessoa só. Então, é muito interessante isto. E às vezes o crente deveria se utilizar mais destas definições, ou desses conceitos que a Bíblia nos ensina, e que não são tão batidos, ou não tão repetidos, porque é de uma riqueza muito grande. Eu não sei se você mesmo se dá conta, de vez em quando, que a igreja, onde você vai, domingo, eu vou lá domingo para a igreja e tal, o que é lá, é um bocado de gente, que foi tudo comprado pelo sangue de alguém. Comprado significa conseguido para si, obtido. Aí vem o seguinte, sangue de Deus. Aqui tem uma discussão grande sobre a quem está se referindo, os estudiosos se dividem para lá, dividem para cá. Eu prefiro aqui acha que se refere a Jesus Cristo diretamente como Deus, que seria mais uma prova da divindade do Senhor Jesus Cristo. Deus Pai é Espírito, Ele não tem sangue. Então, não tem sentido pensarmos que a igreja foi comprada com o sangue de Deus Pai. Não foi. Mesmo raciocínio para Deus e Espírito Santo. É Espírito. O próprio nome diz, não tem sangue. A segunda pessoa da Trindade tem sangue? Não tinha. Do jeito que o Pai não tem sangue, e que o Espírito Santo não tem sangue, o Filho, Logos, eterno, segunda pessoa da Trindade, como nós chamamos, não tinha sangue, óbvio. Ele criou o sangue, ele criou tudo que existe, ele criou seres humanos, animais que têm sangue, ele criou tudo isto. Então, obviamente que ele era a parte disso tudo, era um ser espiritual, pré-existente, e juntamente com Deus Pai, com Deus Espírito, sempre formaram um só Deus, que é mistério para nós. Mas não teria sentido pensarmos na Trindade como tendo sangue. Então, não é muito difícil perceber que está aqui se referindo a Jesus Cristo na sua forma humana, porque essa segunda pessoa da Trindade, que essencialmente não tinha sangue, porque ele era um ser eterno, espiritual, mas ele adquiriu forma humana e passou, então, a ter sangue, literal, correndo nas veias. Sim. Então, Paulo aqui,
de uma forma razoavelmente clara, mas não tanto, como eu disse, que tem algumas discussões sobre o assunto que eu não vou entrar em detalhes, mas ele fala da divindade do Senhor Jesus Cristo. Mais uma prova, porque na realidade há várias provas da divindade de Cristo. Então aqui seria mais uma, chamando Jesus de Nazaré, aquele homem que foi para uma cruz, que foi agredido por lanças, que derramou sangue literal, melou a cruz de sangue. Este ser humano é chamado de Deus. Tem um engano muito grande aqui. Não é um mistério. Engano não. É um mistério que nós não compreendemos, mas não é engano. Muito pelo contrário. É o milagre da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Então, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui a igreja pertence a Cristo, não porque ele é soberano e criador de tudo o que existe. Curioso isso. Como criador que ele é, ele pode olhar para uma montanha e dizer, é minha. Pode olhar para o mar e dizer, é meu. Mas ele não podia olhar para um ser humano e dizer, é meu, antes de assumir o sangue, como ser humano, de ter o seu sangue para derramar, de se tornar humano. Ele não podia dizer para um ser humano, é meu, no sentido espiritual de comunhão íntima. É meu, comungo com ele, faz parte de mim, eu o juntei comigo, ele é meu, intimamente relacionado comigo. Não tinha um ser humano para o qual Jesus Cristo poderia dizer algo assim. Ele podia dizer, é meu, para qualquer ser humano, no sentido de posse, como diria para a montanha, como diria para o mar, como diria para a lua ou para o sol, são meus. Ah, claro, um passarinho é dele, um ser humano é dele, nesse sentido que ele é o Criador, e que cada um respira quando e como ele quiser, e na hora que ele quiser, para de respirar e volta ao pó. Claro, ele sempre podia dizer isso aí, de qualquer coisa criada ou ser criado, inclusive nós. Nesse sentido, ele poderia dizer, é meu, mas no sentido de comunhão espiritual, não. Por quê? Que limitação é esse? Ou essa da parte de Jesus Cristo? Não é limitação, foi por decreto dele, do Deus triuno, da qual ele faz parte. Foi decreto. Depois que o homem pecou, Deus decretou que o homem estaria morto, fisicamente e espiritualmente. Ele matou o homem no sentido espiritual. Ele desligou o ser humano dele próprio. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus triuno. Para lá, fique lá. Ser humano desobediente, rebelde, que não me obedece e não crê em mim. Fique lá, não quero. É uma raça amaldiçoada, separada de mim e morta espiritualmente. O que significa isso? Sem comunhão íntima, espiritual com Deus. Então Jesus Cristo não podia dizer isso antes de ele vir a este mundo, assumir forma humana, porque ele resolveu que o homem não era mais íntimo com ele. Então não podia dizer, meu servo, meu amado, o que comunga comigo, à parte.
complicado nós entendermos cada detalhe disso aí, eu sei. Por outro lado, a Bíblia é clara quando diz essas coisas. Então, essa situação espiritual de morte, de afastamento de Deus, a ponto de Deus dizer, não é meu, não quero que seja meu, isso era irreversível. Sim e não. Sim, porque ser humano algum poderia resolver isto, nem estava ao alcance de anjo algum, Miguel, Gabriel, arcanjos, poderes, ninguém tinha esse poder. O próprio Deus, Trino, antes que houvesse mundo, concebeu uma saída, derramamento de sangue humano puro, sem pecado. Nas profundezas da sabedoria de Deus, pode parecer estranho a nós, mas uma solução não muito lógica, não muito previsível para nós. Não importa, não interessa. É o que para ele vale. É o que para ele tem peso. Então, ok, eu aceitaria reverter isto. Se um ser humano com o sangue que não conheceu o pecado, derramasse o seu sangue inocente, eu aceitaria como um sacrifício a mim, e eu poderia reverter essa situação. Mas não tinha ser humano algum, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, todos, sem exceção. Então, não havia este. Cristo não tinha sangue, como eu falei. Então, mesmo que ele quisesse, ele não poderia adquirir os eleitos para si. Eu compro os eleitos para mim. Não poderia, não era o caso. Porque não tinha sangue. Então ele tomou a iniciativa, desceu da sua glória, humilhou-se, tornando-se como uma criatura humana, nasceu de Maria, pronto. Ali estava um ser humano com sangue nas veias e um sangue puro, ou seja, um sangue não pertencente a um ser humano pecador. Porque todos já nascemos com o pecado dentro. Todos. Desde Adão. Ele não teve pai humano. Só teve mãe humana. Ele foi gerado, o pai foi substituído pelo poder do Espírito Santo, que gerou no ventre de Maria, então, aquele ser totalmente humano. Mas ele não poderia dizer, pronto, pai, eu me tornei humano, sou um homem, agora eu quero, para mim, aqueles que tu me deste antes da fundação do mundo, os teus eleitos. Ele ouviria do pai algo como, não é suficiente, morra por eles. Derrame o seu sangue, compre-os com o seu próprio sangue, ou com a sua própria vida. Esse era o preço, precisamente a expressão que Paulo usa, Deus comprou com o seu próprio sangue. Ele obteve como ele deu o seu sangue em troca daquilo, foi uma compra, nesse sentido, que Cristo fez. E ele submeteu-se e morreu na cruz, como todos sabemos. Daí se explica porque o crente é apaixonado por Jesus Cristo. Porque o crente está convencido de que foi resgatado a um custo altíssimo, por puro amor, porque ele quis fazer isto, Jesus Cristo. Então, daí se explica também a vontade do crente de servir a Cristo,
Porque o crente entende que ele não pertence mais a si mesmo, ele foi comprado. Agora ele é propriedade do Senhor Jesus Cristo. Outra maneira de definir uma igreja. Começa a luz do mundo, fale mais dela e descreva de outra forma. Ah, lá é um monte de gente que foi comprado por Jesus Cristo e nós somos propriedade dele. Eles são propriedade de Jesus Cristo. Somos. Aí ele diz, a igreja de Deus. É comum nós conhecermos certas verdades da Bíblia, mas não usufruirmos delas na prática. Aqui é um exemplo. Nós sabemos que a igreja é de Cristo, de Deus, de Cristo, mas muitas vezes agimos como se não fosse nossa. Curioso. Especialmente os pastores, que têm a responsabilidade da liderança, mas de uma maneira geral, todos nós temos os momentos de ficarmos preocupados com a nossa igreja, angustiados com a parte financeira, parte de frequência, parte de conversões e tantas outras. E perseguição não posso nem falar, pelo menos por enquanto, que não tem sido o caso, poderá vir a ser a qualquer momento, do jeito que o mundo está andando rapidamente para situações muito esquisitas e muito turvas, mas ainda não podemos incluir a perseguição, mas com certeza nos preocupamos, nos angustiamos, especialmente, como eu digo, os pastores e aqueles que entendem que fazem parte integrante da igreja. Uma maneira de você saber o quanto você ama alguém é você medir o quanto a vida daquela pessoa, as oscilações daquela pessoa, os altos e baixos daquela pessoa, as alegrias e os sofrimentos daquela pessoa lhe afetam. É uma maneira excelente de você medir o quanto você ama alguém. Pode estar do outro lado do mundo, mas passou por um problema aquela pessoa, aquilo ali, tanto faz, está a 1 metro de você ou do outro lado do mundo, aquilo dói, porque está sofrendo, e vice-versa. Teve uma alegria grande, e você se alegra, não sei porque eu estou leve, quando vê, é a influência da alegria que aquela pessoa amada está tendo. Quem não ama, está muito preocupado, tem uma certa pena quando acontece uma dificuldade, acha legal quando acontece uma coisa boa, mas não participa de coração para coração. Você pode saber se ama a sua igreja, se você pensa, se preocupa, procura dar uma ideia, procura se envolver biblicamente como deve ser, exercer o seu dom ou dons nela. É assim que se sabe. Pois bem, então, quando eu digo que muitas vezes nós fazemos de conta que a igreja é nossa, parece até que é nossa, porque nós nos preocupamos com ela, eu não sei se estou falando para todo mundo, mas para muitos eu sei que estou. Sabe o que eu estou dizendo? Quando você acorda às vezes de madrugada pensando, mas aquele negócio na igreja, aquilo não vai dar certo, aquilo, não, mas estou pensando na igreja agora. Está, porque você ama demais a igreja, mas não exagere, porque a igreja não é sua, ela é de Cristo. Se nós, irmãos, que somos a igreja, chegamos ao nosso limite de poder fazer alguma coisa, vamos deixar que o dono resolva. Ele é o dono, a igreja é dele. É um erro comum de pastores ou diáconos muito influentes, ou de membros muito influentes, às vezes famílias muito influentes numa igreja, usar isso de uma maneira errada para mandar na igreja, como se a igreja fosse propriedade dele. Manda aqui, manda acolá, faz o que bem entende ou pensa que pode fazer. Às vezes pode ser até com boa intenção, um zelo extremado, mas não é certo. A igreja é de Cristo, a igreja tem dona, e cada um de nós deve se lembrar o tempo todinho disto aí. Essa igreja tem
dono. O dono não é o pastor da igreja, ou pastores, ou conselhos A, B ou C. Agora, claro que ninguém vai ao outro extremo, de relaxar completamente e dizer, é? A igreja não é minha, não. O pastor Mauro disse que a igreja é de Cristo, não é minha. Não tenho nada a ver com ela e não vou me preocupar com coisa nenhuma. Um momentinho, eu não disse que você não tem nada a ver com ela. Muito pelo contrário, tem muito a ver com você. E você deve se orgulhar se perceber que a igreja anda frequentando os seus pensamentos e as suas preocupações e a sua vontade de ajudar financeiramente, de ajudar com a sua presença, de ajudar com os seus dons. Se a sua igreja está pesando cada vez mais no seu coração, em termos de planos, projetos, pensamentos e tudo, parabéns. Porque você está aprendendo a valorizar aquilo que, para Cristo, é o que vale mais nesta terra. É a igreja dele. Porque ele comprou com o próprio sangue. Não há uma instituição, uma entidade na terra, de longe, que Jesus Cristo olhe mais com mais atenção, ame, queira governar e governa. Não há. Então, pode ter certeza que cada pensamento seu, cada hora sua, momento seu, prazer seu trocado por trabalho ou coisa assim, sendo a igreja do Senhor Jesus Cristo, você será fartamente recompensado. Seria uma pena pensar, eu vou fazer isso que o pastor Mauro vai gostar, porque o conselho vai gostar, porque isso, aquilo. Não justifica isso. Tudo bem que você queira ajudar o pastor, o coordenador, é ótimo, mas não é o alvo, não é aquilo que deve realmente nos dirigir. Mas, não, eu vou servir na igreja do meu Senhor Jesus Cristo, que hoje é a luz do mundo, onde eu estou. Amanhã pode ser outra igreja, por um motivo A, um motivo X. Eu posso me mudar para outro lugar, qualquer que seja o motivo, não importa. Mas eu sempre procurarei estar numa igreja tal, de fidelidade, de seriedade, em que eu possa dizer, esta igreja aqui é de Cristo, eu vou me dedicar bastante a ela. Então, se preocupe com a sua igreja, sim, meu irmão, minha irmã, e pense nela, e contribua com ela, e sirva. Muito bem, então nós temos visto o que aqueles homens eram, pastores, bispos e presbíteros, sobre quem eles eram pastores, o rebanho de Cristo, e eram pastores por iniciativa de quem? Muito interessante isso. Sobre qual Cristo vos constituiu bispos, está certo? 28, pode pescar. Sobre o qual Cristo vos constituiu bispos, sobre o qual Deus Pai vos constituiu bispos. O Espírito Santo vos constituiu bispos. Terceira pessoa da Trindade entra em cena aqui. Então, antes de tudo, o pastorado é uma chamada divina. E é focada aqui a iniciativa de uma pessoa divina, das três pessoas divinas, uma é focada como sendo vamos dizer, a responsável por aquela área de escolher, capacitar, convocar e botar para funcionar uma função dessa tão nobre. E é do Espírito Santo que vem, então, a autoridade pastoral. Coisa lastimável é um homem que faz pastor a si mesmo. Não foi constituído pelo Espírito Santo. Não pode impor a autoridade de um verdadeiro pastor, e não são poucas as igrejas que são vítimas de casos assim, alguns se denominam pastores, outros bispos, outros apóstolos, e por aí vai. Vocês conhecem os nomes que dão a si próprios. Coisa muito importante.
Uma vez que o Espírito Santo chama pelo coração algum homem para o pastorado, ele vai colocar isso no coração dele, e chegará o dia em que ele dirá abertamente: eu quero ser um pastor. Só que o mesmo Espírito Santo colocará no coração da igreja reconhecer o ministério daquele homem. A melhor maneira de nós sabermos se o Espírito Santo está por trás da chamada de ministério é checar se a igreja daquela pessoa que se diz chamada, no caso um homem, porque eu estou falando de pastor, se a igreja também tem esta convicção. Não adianta um homem chegar e dizer: eu quero ser pastor, eu vi Jesus Cristo de madrugada hoje e ele me convocou pessoalmente para ser pastor desta igreja, então vocês vão ter que me aceitar. Eu não queria nem ser, mas fui levado a ser por obediência, por humildade, aí faz um discurso belíssimo, agora vocês vão ter que me aceitar aqui como pastor. Aí os irmãos saem olhando para o outro assim, e aquilo não entra no coração da igreja. Então ele vai ser pastor em outro lugar, não naquela igreja. Seminários, geralmente, eles pedem, quando alguém se candidata a aluno, um dos documentos exigidos pelo seminário é uma carta da igreja, assinada pelo pastor, ou feita numa assembleia, não importa, mas a igreja atestando aquele seminário, no caso, dizendo: esse irmão aqui, ele tem sido fiel, ele tem mostrado competência, tem condições, nós enxergamos aqui uma chamada que ele diz que tem, nós enxergamos como genuína, acreditamos nisso. Claro, muitas vezes isso não acontece e a pessoa no meio do caminho toma um rumo completamente diferente e até se desvia. Somos humanos, ninguém vê o coração do outro. Mas até onde uma igreja pode se basear no testemunho para recomendar, isso é importante fazer. Então, aqueles homens eram pastores por determinação do Espírito Santo sobre o rebanho de Cristo. Nova pergunta: qual a obrigação básica que pesava sobre eles? Atendei por vós e por todo o rebanho. Atender. No grego significa prestar atenção, olhar por, ficar ligado em. Isso é o que significa. Então, os pastores tinham que estar concentrados no rebanho, como um pastor de ovelhas. Claro, tem que estar direto. Como se ele brincar, ele perde uma ovelha. Foi embora, ninguém notou, veio um lobo e levou. E é uma ideia muito vasta, esta, porque abrange todas as áreas da vida espiritual: instrução, pela pregação, aconselhamento, exortação, acompanhamento de uma situação crítica. Mas para a igreja andar bem não é suficiente uma boa atividade espiritual, precisa ser organizada, administrada, eficiente. Por isso vem a responsabilidade enorme sobre os pastores de cada igreja. Às vezes eu fico pensando, Paulo lá em 1 Timóteo, segundo, acho que é primeiro, diz, né? Quem almeja o pastorado, excelente obra almeja, né? O boa obra almeja. Ele, pois é, eu não vou dizer que o Espírito Santo esqueceu, né? Mas é até bom Paulo ter colocado excelente e dificílima e árdua obra almeja. Mas, com certeza, se não está lá, é porque a gente está incluído no nome boa obra.
uma das versões tem excelente obra, mas o nome ali é um nome comum para boa, uma boa obra almeja. Claro que esse boa significa diante de Deus, aceitável a Deus, mas é muito complicado, é muito difícil. Aí vem, atendei por todo o rebanho, não apenas por uma parte. Estava lendo por Ítalo e Nayara, nessa conversa que nós tivemos recentemente, direitos e obrigações do membro. E está lá, direitos do membro. Você se lembra quando você se tornou membro aqui? É direito seu. Receber atenção espiritual. Porque o crente tem obrigações também. Claro, várias. O membro da igreja. Mas tem os direitos, e um deles é este. Então, um membro que não se sente alimentado espiritualmente, ele vai dizer, meus direitos estão sendo aqui desconsiderados, eu preciso de alimento. É um direito que ele tem. Um membro que fica um mês no hospital e não recebe um telefonema, uma visita, alguma coisa de alguém, de ninguém, ele tem direito de se entristecer muito. Ué, é assim? Eu acho que eu faço parte desse rebanho, eu acho que tem pastor lá, né? Puxa, ou pelo menos aqueles que ajudam o pastor, diáconos, então, puxa, então é um direito que o membro tem. Uma outra forma de dizer isso é uma obrigação do pastor e seus auxiliares dar atenção a todo o rebanho. Pode acontecer do pastor cair no erro de dar mais atenção a uns do que a outros, amigos particulares, parentes, ou os mais influentes, ou os mais ricos, ou seja quem for, o mais importante, o político mais badalado. É um erro grande, é um erro primário, esse de um pastor, primário. Uma vez eu recebi uma visita no meu gabinete de um membro da igreja, acho que ele era diácono na época, ou foi depois, não sei, reclamando de mim, porque eu tinha colocado alguém para ser alguém na igreja, para ser um cargo lá, e era um parente meu. Simãozinho levou um carão. E se eu não puder colocar um parente aqui para servir a igreja num dom que eu acho que ele tem, ou ela tem, eu não puder colocar porque é parente, eu sou desonesto com todos os meus parentes que estão nessa igreja, porventura estejam aqui, e dizer para eles, vão embora daqui, porque aqui vocês não vão servir. Sabe por quê? Porque vocês cometem o pecado de ser parente do pastor. Então eu não vou colocar. Se eu não for, então eu vou dizer que não vou colocar, só que seria um absurdo. E saiba, meu irmão, que esse parente que está entrando não era masculino, era feminino. Que está entrando aí, essa irmã que está entrando aí, ela vai receber o mesmo tratamento, o mesmo rigor, o mesmo incentivo, o mesmo amor, mesma atenção, mesma exortação, tudo como se não fosse. Agora, porque é parente, eu vou dar um tratamento diferenciado? Não vou. E deu vontade de dizer, e a porta está ali. Não disse. Podia estar dizendo porque estava no meu gabinete pessoal, não era na igreja, não. Nunca esqueci disso. Mas todo o rebanho de Deus, todo, sem exceção. Eu quero encerrar com uma pergunta. Se eles cuidam de todo o rebanho, quem cuida do pastor? É muito boa essa. Uma vez eu estava num encontro de escritores e editores nos Estados Unidos, e alguém de uma editora grande aqui disse, pois é, pastor, fulano de tal é um espetáculo, né?
conhecido e tal, muito bom, inteligente, tem vários livros e tudo, na época tinha uma influência muito grande. Ele é um pastor de pastores aqui no nosso país, né? Eu digo, não. Não? Digo, não. Pastor não tem pastor, né? Biblicamente, pastor não tem pastor humano. Não, 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 não. Essa ideia de pastor de pastores, coincidência, esse homem, pouco tempo depois, adulterou, foi uma confusão na vida desse camarada, abandonou tudo, depois voltou como um guru evangélico que está por aí, com o cabelo bem aqui assim, esquisitíssimo. Esse é o pastor dos pastores. Parece que estava profetizando, embora não o seja. Mas, seja como for, a ideia não é bíblica. Não existe isto, embora a ideia exista por aí. A solução bíblica é clara, e ela está aí. Pesquem de novo. Por quem Paulo mandou os pastores cuidarem? Vejam. Está difícil? Por vós e por todo o rebanho, cuidem de vocês mesmos. Talvez aqui esteja a maior dificuldade de um pastor. Ele não é pastoreado por ninguém entre os irmãos na igreja. Ninguém exerce sobre ele autoridade pastoral. Isso não significa que ninguém pessoalmente, porque ele tem autoridade sobre ele, que é a igreja local, a assembleia, o conjunto dos irmãos, aí há autoridade sobre ele, mas não o pastoreia, obviamente. Estamos falando quem vai pastorear o pastor. Então, a igreja como conjunto, pastoreia, tem sentido? A igreja é a autoridade, ele admite, ele demite, ele aumenta o salário, ele corta isso, ele exige aquilo, a igreja, pode fazer o que quiser, até como já disse, demitir, tchau. Mas não há autoridade alguma sobre ele. Também não significa que, se ele estiver errado, qualquer irmão não possa chamá-lo com a Bíblia aberta e repreendê-lo e exortá-lo. Pode, mas não como pastor. Aquele irmão está fazendo aquilo como um irmão em Cristo. Ele não está pastoreando o pastor ao fazer aquilo. Isso é algo que o peso disso é muito grande. E quando vem uma convicção do alto sobre um certo rumo a seguir, a tomar, é complicado. Quando isso é colocado numa conversa, num conselho, em votos ou coisa assim, é muito difícil. Pode parecer um privilégio isso, do pastor, mas na realidade é um fardo. Faz falta, muitas vezes, uma autoridade sobre si, uma palavra pastoral, segura, orientadora, uma atitude, uma parada pela aprovação do seu pastor. É o meu pastor que disse isso, eu vou refletir sobre isso, eu vou levar a sério isso. Ele é a autoridade que a Bíblia constituiu, Cristo constituiu sobre mim. O pastor não tem isso, é óbvio que ele pode perguntar a pastores, amigos, mais velhos ou mais novos, irmãos da igreja, ele pode perguntar a quem ele quiser, irmãos que vão ser utilíssimos, vão ajudá-lo, mas não vão pastoreá-lo. Não vai ter aquela autoridade sobre ele para ele dizer assim, ok, Senhor Jesus Cristo, eu estou seguindo aqui a autoridade que tu constituíste na nossa igreja, lá, não tem. Esse é um dos grandes motivos pelos quais é tão pesada a tarefa. Orem pelos pastores que há por aí, desta igreja, orem por mim, agora na direção geral da igreja, pastor Pepe, com a responsabilidade ali
concentrada dos jovens, pelos pastores das igrejas que vocês conhecem e tudo, que estão com a responsabilidade de igrejas, orem por isso. E eu quero encerrar dizendo que, a rigor, os pastores não estão sem pastor. Eu falei que não tem pastor humano, mas ele tem o pastor supremo. Só que nesse caso, você também tem o pastor supremo. Não é que eu sou pastoreado pelo pastor supremo e você é pastoreado por mim. Não é bem isso. O pastor supremo está sobre todos nós. Qualquer um aqui pode recorrer a ele, orar a ele, pedir a ele, é claro. Mas, de acordo com os planos dele, ele coloca alguns para serem pastores e, de certa forma, atuarem com a autoridade que ele dá para cumprir essa tarefa. Mas o pastor não pode dizer assim, eu não tenho ninguém que serve como pastor. Tem. Não humano. Mas ele sabe correr para onde ele deve correr, e ora, e pede ajuda, e ele sabe de uma maneira extremamente consciente, concreta, real, que ele tem um pastor, sim. E é impressionante como o pastor se sente realmente pastoreado, orientado, freado, acelerado. Ele é sujeito a erros, o coração do homem é enganoso. Não podemos dizer que tudo que pensamos que Deus está nos orientando de fato é assim. Eu sei que há momentos de ter cuidado e que nossa carne nos ilude muitas vezes, mas de uma maneira geral é extremamente, como que compensando o peso do pastorado e tudo, mas aquilo de ser orientado por Deus e saber que está sendo é muito, muito, muito gostoso. E eu acho que um pastor não trocaria o seu pastorado por nada nesse mundo, a não ser quando Cristo encerrou, mas não trocaria por nada, por dinheiro, por fama, por moleza, por coisa fácil, tranquila e tal. Não, porque a alegria, a felicidade é absolutamente indizível. Quem é pastor, já foi pastor aqui, sabe muito bem disso. Então, graças a Deus por isso, que Deus nos ajude a... Temos aqui homens consagrados, homens dedicados, graças a Deus pelo pastor Pepe aqui com os jovens. E de vez em quando alguém me pergunta, pastor, e aí, está pensando em alguém aí para lhe ajudar e tal? Eu não sei responder, não. Não sei responder. Dia a dia, não sei se vai ser muito tempo, esse peso todo, mas está sendo extremamente agradável e extremamente difícil. É um custo alto, mas muito gostoso. Então é um tempo muito especial para mim. Curiosamente caiu esse texto aqui na minha sequência de Atos, né? E por isso eu estou falando tanto assim. Mas eu não sei. Há várias opções, e eu não vou entrar em detalhes, de que tipo de ajudante viria aqui para me auxiliar, ou um para tomar conta de tudo mesmo, eu não sei. Então, orem para Deus me orientar, o Espírito Santo que me colocou pastor aqui, me dá o rumo, para que a gente tome uma atitude correta, equilibrada e na hora certa. E enquanto isso, eu me sinto muito feliz com a atitude de cada um de vocês, de ajudar, de estar presente, interessado, e um cuida de uma coisa, outro cuida da outra. É impressionante isto. E isso tem sido para mim algo muito gostoso, e poder ver a igreja em todos os aspectos que eu não via. Eu não vi, desde que começou a igreja, né? Que eu comecei, é só a área mesmo de pastorado e tudo, e conversas ali, e rumos e tal, mas o dia a dia mesmo eu não via. Mas agora está gostoso, eu estou achando legal. Olha, aqui tem um quarto, todo dia que a gente pode aproveitar, mas não tem porta, então não podemos guardar nada. Bota uma porta. E vocês pagaram a porta agora há pouco tempo, né? Então, esse tipo de coisa
Pastor, as panelas da igreja. Panela da igreja? Pois não, vamos falar das panelas da igreja? E o fogão? O senhor já viu o fogão? Eu digo, nunca olhei para esse fogão. Pois vamos olhar o fogão? Vamos. Aí me deram uma demonstração do fogão. Ui, já estamos com o fogão novo. Né? Então, eu vou abrir o coração aqui. Há pouco tempo, eu tive um sentimento muito forte, como se Deus estivesse dizendo para mim, Mauro, eu te fiz começar a luz do mundo. Te dei esse privilégio, foi. Pois agora você vai ficar com o bebezinho, luz do mundo, não é nem bebezinho, já é um mocinho, nas mãos, e você vai conhecê-la toda. Você vai cuidar de todas as partes desta igreja que você colocou para funcionar, ajudado pela Sandra e alguns outros, mas claro, em nome de Jesus Cristo, mas agora você vai conhecê-la totalmente. Então, é daí que eu estou tirando um prazer. Eu não podia imaginar estar no meio de uma pregação, fazendo uma pregação, escrevendo um livro, aí receber um e-mail de alguém, e assim, precisa de uma assinatura eletrônica. Digo, mata logo. É porque a energia da igreja vai ser... Aí o outro liga, é porque, sabe como é, na nuvem, nós temos uma assinatura na nuvem, então eu quero saber se a senha dos computadores e tal, cada um bota a sua carapuça, bendita carapuça, que estão trabalhando pela igreja, ajudando a igreja, mas hoje, era impensável esses irmãos ligarem para mim com esse tipo de problema, e eu pensar em receber, mas hoje para mim é um prazer, não tem hora, não tem dia, pode ligar quantas vezes queira, sobre qualquer problema, até sobre, de fato, as panelas da igreja, e sobre as almas de vocês, sobre o casamento de vocês, a vida de vocês, cada detalhe da vida de vocês. Quando eu puder, estarei aqui. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelos pastores que Tu tens colocado nas igrejas, que são bispos, que são presbíteros ou anciãos. Obrigado pelo privilégio de estar aqui, neste contexto, nesse momento, não sei durante quanto tempo, mas obrigado por cada dia, por cada momento. E que essa igreja continue querendo ajudar, auxiliar e crescendo em Cristo, cada um com seus dons sendo exercitados a pleno. E não vou te pedir, enquanto estiver aqui, e depois também, não vou deixar de te pedir por conversões. Dá-nos conversões em Cristo. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.